Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 18. E assim que você achar, veja se alguém do teu lado está sem o Evangelho e mostra para esta pessoa onde nós vamos ler. Vamos dividir a palavra. Aquilo que o Senhor tem me dado, eu quero compartilhar com você agora. Acharam? Está escrito assim: e respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Amém, igreja? Eu vou reler. E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Agora eu leio e toda a igreja repete, vamos lá. E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Amém? Você crê na palavra de Deus? Então você vai dar agora a melhor salva de palmas possível. Porque quando você aplaude a palavra de Deus, você está aplaudindo diretamente o Senhor Jesus. Tem que ser a melhor salva de palmas. Para essas palmas melhorarem, abra a tua boca e diga glória a Deus. Olha como as palmas sobem. Diga de novo: glória, glória, glória a Deus. Isso, com toda a tua força, com toda a tua alma. Abre a tua boca e glorifica e dá glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja, o teu povo está te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo. Recebe, Senhor, agora a nossa adoração, e em retribuição envia a tua unção, a tua virtude, o teu poder. Envia a tua palavra agora. Fala através dos nossos lábios, fala através da nossa boca. Abre os ouvidos para ouvirem, abre os corações para receberem. Fala com quem está aqui nesta igreja, fala com quem está ouvindo pelo rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Já era o terceiro dia depois da morte de Jesus, e dois discípulos do Senhor que tinham estado em Jerusalém por ocasião de toda aquela tragédia que aconteceu, estavam voltando agora para casa. E eles moravam numa aldeia chamada Emaús, que ficava, segundo o relato do Evangelho, a 60 estádios, que numa medida que a gente é capaz de entender, representa 11 quilômetros. Então pode anotar aí, de Jerusalém a Emaús, 11 quilômetros. E eles estavam andando no caminho. Andar 11 quilômetros a pé é um trecho razoavelmente longo. Eu não tenho noção de quanto tempo se demoraria para percorrer um caminho desse. Será que 1 hora mais ou menos a pé? Talvez um pouquinho menos. Mas eles iam pelo caminho, e o assunto era tudo que tinha acontecido há 3 dias atrás, a injustiça que fizeram com Jesus. E eles iam se perguntando: como é que pode? Como é que pode? E um fazia pergunta para o outro e não entendiam nada. E eles estavam muito tristes, porque a morte de Jesus, aquela tragédia, ainda era muito recente. Eles estavam de luto. E viram um sonho ser destruído. Viram uma esperança se acabar.
Eles estão voltando para casa completamente abatidos, deixando para trás uma história, mas inconformados, uma profunda tristeza. Como que o povo teve coragem de pedir Barrabás? Eles estavam arrasados. Que gente ruim, preferiram um assassino ao invés do Filho de Deus. Por quê? E eles iam se perguntando por quê? Andavam mais um pouquinho e voltava ao mesmo assunto. O assunto era a morte injusta de Jesus. Poxa, ele parecia tão poderoso, não é? Autoridade para acalmar o mar, o vento, ressuscitar mortos, que ele não pôde fazer nada, não fez nada. Se podia fazer, não fez. Por quê? Se podia fazer, por que não fez? Por quê? Nos diz aqui o Evangelho que eles iam se perguntando muitas coisas. Perguntando um para o outro, por quê? Por quê? E eles não compreendiam, mas como é que pode? Qual o propósito de Deus nisso? Acabou tudo. E eles estão voltando pelo caminho de Emaús, conversando e com muitas perguntas. Pergunta de homem para homem, sem respostas que satisfaçam a alma. Nenhum homem pode dar resposta para as questões espirituais. Um homem está perguntando para o outro e não consegue encontrar explicação que satisfaça. E eles continuam com as indagações. Quando no meio do caminho, sem que eles percebessem, uma terceira pessoa se junta a eles, no mesmo caminho, na mesma estrada. Talvez andando atrás e alcançando, ou talvez estivesse na frente e reduziu o passo, ou talvez tenha chegado do nada, sem que eles percebessem, e essa talvez seja a hipótese mais viável. Uma terceira pessoa se aproxima deles e faz uma pergunta também. A pergunta é a seguinte: o que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles respondem com outra pergunta, porque o negócio deles era fazer pergunta, porque nenhuma resposta eles tinham. E eles perguntam: és tu só peregrino em Jerusalém? Você esteve lá por ocasião da Páscoa, mas foi lá só como turista, é? Foi lá como estrangeiro? Foi lá como peregrino? Você não sabe das coisas que aconteceram nestes últimos dias? Perguntas. E esse terceiro homem faz outra pergunta. E ele diz: quais? O que aconteceu? Como se não soubesse de nada. Nos diz o Evangelho que esse terceiro homem era o Senhor Jesus ressuscitado. Mas que aqueles dois discípulos não puderam reconhecer o Senhor Jesus ressuscitado, porque os olhos deles estavam como que fechados. Veja o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Mas será que era só isso, os olhos fechados? Será que era só os olhos fechados que não permitia que eles reconhecessem Jesus? Não são apenas os olhos que estão fechados, o coração também está fechado. O coração também está trancado. E eles não conseguem compreender nada, porque não apenas estão cegos espiritualmente, mas estão sem discernimento no coração. O coração apertado. A dor, o impacto da tragédia foi tão grande que eles não conseguem abrir o coração para compreender. E você vai ver aqui que este tal de Cleopas, que está no versículo 18, que é apresentado como um dos discípulos de Jesus, porque veja, apóstolos, Jesus escolheu 12, mas discípulos ele tinha muitos discípulos. Esse Cleopas é um dos discípulos de Jesus. Discípulo é todo aquele que segue o mestre, todo aquele que quer aprender com o mestre.
Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações. Quando a gente ensina a palavra, a gente está discipulando, está fazendo discípulos. E esses eram pessoas que haviam aprendido com Jesus, mas não totalmente. Não eram bons discípulos, mas estavam se questionando ainda, mostrando uma vontade de aprender. E esse Cleopas aqui, que fez a pergunta, olhando para Jesus e não o reconhecendo, você vai ficar surpreso de saber quem é esse Cleopas. E ficar admirado dele não poder reconhecer o próprio mestre. Vamos ver primeiro quem que era esse Cleopas. Você vai cair duro. Veja no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. O Evangelho fala muito pouco a respeito deste homem, mas nós temos aqui uma indicação que nos mostra quem ele era. Veja lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Quando Jesus estava morrendo pendurado na cruz, tinha 3 mulheres ali debaixo da cruz, 3 Marias. Olha aqui, E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas. João escreveu o nome dele, foi traduzido como Clopas. Mulher de Clopas e Maria Madalena. Tinha 3 Marias lá. Maria mãe, a Maria mulher de Clopas e também a Maria Madalena. Essa Maria mulher de Clopas, ou Cleopas, ela é irmã da mãe de Jesus. Se ela é irmã da mãe de Jesus, Cleopas é o que dela? Cunhado. Não é isso? Cleopas é cunhado. Se ele é cunhado de Maria, o que ele é de Jesus? Tio. Ele é tio de Jesus. E ele sendo tio de Jesus, ele olha para o Senhor e não reconhece o meio sobrinho que ele tem. Além dos seus olhos estarem fechados, além do seu coração estar fechado, há uma outra explicação por que ele não consegue reconhecer Jesus, que é também a mesma explicação porque os discípulos também não reconheceram Jesus. Por que as pessoas tinham dificuldade de reconhecer Jesus depois da sua ressurreição? Porque Jesus apresentava ainda no seu semblante, na sua face, no seu rosto, as marcas de uma tortura brutal, de um espancamento que tinha deixado o seu rosto todo inchado, desfigurado. Quando você vê um lutador de boxe depois de 10 assaltos, como é que está a cara dele? Dá para reconhecer? Jesus, ele ressuscitou, mas o seu rosto ainda tem as marcas daquela tortura, daquele espancamento. Já está melhor, lógico. Afinal, ele ressuscitou. Afinal de contas, já se passaram 3 dias. Mas o rosto dele não é mais o mesmo. O rosto dele ainda é um rosto sofrido. Por isso que o próprio tio olha para o meio sobrinho, e eu digo meio porque Jesus era filho só de Maria e não de José. Então ele era meio tio também. Ele não consegue reconhecer o Mestre Jesus. Ele pergunta: és tu só peregrino? Você não está sabendo do que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Porque todo mundo sabe. Sabe do que? Perguntou Jesus, fazendo de conta que realmente é um estrangeiro, um peregrino. Do que? Me conte. Porque Jesus queria saber, através deles, qual era a ideia que eles faziam a respeito de Jesus. Ainda que ele soubesse como Deus, ele queria que aqueles 2 discípulos falassem. Porque ele vai corrigir a ideia agora. A ideia que a humanidade faz do Senhor Jesus precisa ser corrigida. Porque as pessoas pensam em Jesus como um coitadinho de um sofredor, como realmente um injustiçado. A ideia que as pessoas fazem de Jesus
precisa ser corrigida. Que ideia que você faz de Jesus? Por isso que ele pergunta aqui, o que foi que aconteceu? A respeito de quem vocês estão falando? Que coisas são essas? Versículo 19. E eles lhe disseram, eu voltei para Lucas 24, tá? Versículo 19. E Jesus lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Qual a ideia que eles fazem de Jesus? Primeiro, que ele é o Nazareno. Que ele é uma pessoa que pertence a um determinado local. Um cidadão nazareno. De uma das cidades mais desprestigiadas de Israel. Porque quando um falou para o outro, vamos lá, você apresentar Jesus Nazareno, ele falou assim, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, a ideia que eles fazem de Jesus, o Nazareno, é um lugarzinho miserável, pobre, esquecido, que nunca deu uma contribuição expressiva para a nação, uma cidade sem grandes personalidades. Jesus Nazareno, o Nazareno, que foi, olha lá, que foi homem profeta. Olha a ideia que eles fazem de Jesus. Primeiro que ele já era. Que foi? Foi o quê? Homem profeta. Homem profeta. Uma ideia que limita Jesus apenas ao seu lado humano. E como humano ele foi. Ele morreu. Ele já era. Que foi? E nem para dizer que foi o Filho de Deus. Que foi homem profeta. Diminuíram Jesus desse tamanho, ó. Que foi homem profeta. Reduziram a pessoa de Jesus a um simples homem que já foi profeta. Que foi, olha aqui, ele era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele já era. Você sabe que até hoje tem gente que fala isso a respeito de Jesus? Me perdoe se você é kardecista ou se tem kardecista ouvindo pelo rádio. Mas quando eles se referem a Jesus, e eu sei disso porque converso com muitos kardecistas e conheço a doutrina kardecista, eles falam que Jesus foi o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta. Ele foi. O que vocês pensam de Jesus? Um grande mestre. Foi um grande mestre. Foi um grande sábio. Foi o homem mais poderoso que já viveu nesse mundo. Foi o espírito mais iluminado que já veio aqui na terra. Foi. Ideia errada de Jesus. Você pergunta para muitas pessoas e elas dizem que Jesus viveu no passado. O ateu também acredita. Mas para essas pessoas Jesus foi. Jesus já era. Muitos pensam nisso. Jesus já era, ele foi. Mas meu querido e minha querida, Jesus não apenas foi, Jesus é e Jesus sempre será. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfabeto inteiro, ele é o passado, ele é o presente, ele é o futuro, ele é o ontem, ele é o hoje, ele é o amanhã, ele é e sempre será. Mas para esses daqui, Jesus acabou. Foi bonzinho, viu? Foi poderoso, viu? E você sabe que tem muitas pessoas até hoje que pensam que Jesus foi e que Jesus não pode mais. Gostam de estudar a vida de Jesus, de pensar sobre Jesus, mas pensam nele como um personagem histórico, como alguém do passado, como alguém que já era. E essas pessoas estão aí sofrendo, estão se lamentando, estão vivendo uma vida infeliz, porque o Jesus dessas pessoas é um Jesus que já foi, que está lá longe, há quase 2000 anos atrás.
Mas para nós que cremos, e para nós que conhecemos as Escrituras, esse Jesus de 2000 anos atrás, esse Jesus que para muita gente é um personagem histórico do passado, esse Jesus para nós está bem vivo, e digo mais, não está num lugar distante, mas Ele está aqui no nosso meio, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, presente no meio deles. É este Jesus que nós acreditamos. E tem gente que não consegue acreditar nesse Jesus vivo. E eu te digo que Ele está tão vivo, que Ele está andando aqui no nosso meio, aleluia. Ele está andando no meio do seu povo. Enquanto essa palavra está sendo pregada, Ele está estendendo a mão, está curando, não só aqui nessa igreja, mas pelo rádio também, operando. E você quer ver só como essas pessoas que pensam que Jesus já era, têm dificuldade para acreditar nas coisas? Elogiaram Jesus. Foi homem, profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e dos homens. Foi. Elogia muito, mas já foi. E olha só, eles continuando a explicação aqui, o Cleopas, continuando a explicação. Você não sabe como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles queriam um Jesus libertador de Israel, como Moisés foi libertador de Israel. Moisés foi um libertador espiritual e um libertador político, quando o povo de Israel servia como escravo no Egito. Moisés fez ali uma libertação também política, transformou escravos em cidadãos. Na época de Jesus, Israel era dominado não por Faraó, mas por César. E o povo levava a vida de escravo também. Eram dominados pelos romanos. Eles queriam que Jesus fosse o remidor político de Israel, que mandasse os romanos embora, saiam daqui. Estão frustrados, voltando para Emaús e mostrando para Jesus a ideia errada que eles fazem do próprio Senhor. Queriam um libertador político que vencesse os romanos, que fizesse de Israel uma grande potência militar, que fosse aquele Messias vitorioso. Mas o Jesus de Nazaré morreu crucificado. Nós esperávamos que ele remisse Israel, mas não sabemos por quê que ele não fez isso. Ele tinha poder, viu? Andamos com ele. Ele tinha poder. Não compreendemos. Nós esperávamos que ele remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Então, aqui eles mostram que não acreditam nem no testemunho das mulheres. Ficaram maravilhados. Há mulheres dizendo que foram lá no seu sepulcro e que ele está vivo. Mas eles não acreditaram nessas mulheres. O sepulcro está vazio, não acharam o seu corpo. Mas eles não acreditam no sepulcro vazio. Ora, se o corpo não está no sepulcro, alguma coisa aconteceu. Faz 3 dias que ele morreu. Faz 3 dias que o sepultaram. Eles não acreditam no túmulo vazio. E não acreditam também nos anjos. Porque as mulheres disseram que tiveram uma visão de anjos que dizem, os anjos dizem que ele vive. Eles não acreditam nem no que os anjos falaram. E eles continuando a conversar com Jesus,
com os olhos fechados pela cegueira espiritual, porque eles acreditam em tudo isso, viu? Tudo que eles estão falando aqui, eles acreditam. Eles acreditam que Jesus está morto, eles estão acreditando que o corpo desapareceu, mas não que ele está vivo. E eles não acreditam nem nos testemunhos das pessoas que foram até o sepulcro e comprovaram que realmente não tem ninguém mais lá. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Não viram. Foram lá, conferiram, não tem cadáver nenhum no sepulcro. Mas a ele não viram, não. Queridos, o fato do túmulo estar vazio já é uma prova. Um túmulo que estava guardado por soldados romanos dia e noite. Como que alguém poderia roubar o cadáver? Como que aquele sepulcro está vazio se era fortemente guardado pelos soldados? Eles não acreditam em nada. Um dia você vai ter o privilégio de ir a Israel. Um dia você vai entrar naquele sepulcro onde estava o corpo morto do Senhor Jesus. E você vai conferir com os teus próprios olhos. Está lá tudo do jeito que o Evangelho disse, o Monte Calvário ali, mais na frente. Você vê tudo batendo com as Escrituras. E o dia que você estiver na frente daquele sepulcro, você vai ver uma placa que os crentes colocaram. Está em inglês, mas a placa diz assim: ele não está neste sepulcro, porque ressuscitou dos mortos. A palavra que os anjos disseram. Nessa hora Jesus dá um esculacho em quem não crê. Chama de lerdo, chama de tolo, chama de bobo. Olha só quem não crê. Versículo 25. E ele, Jesus, ressuscitado, lógico, porque um morto não fala. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Crer tudo o que os profetas disseram. Tem que acreditar em quem prega a palavra. Tem que acreditar em quem está falando. Tem que acreditar nos profetas. Se não quisesse acreditar nos profetas, acreditasse nas mulheres. Se não quisesse acreditar nas mulheres, acreditasse nos anjos. Se não quisesse acreditar nos anjos, acreditasse no sepulcro vazio. Mas quem é lerdo, quem é tardo de entendimento, quem não quer compreender, é devagar mesmo, não consegue compreender em nada. E mesmo estando com a bênção na frente, não consegue compreender. Jesus está à frente deles e eles não reconhecem Jesus. Você que está ouvindo aqui um mero pregador, preste atenção, não sou grande coisa não, mas Deus colocou a palavra na minha boca para te dizer que além de tudo isso que você ouviu, tudo isso que você lê no Evangelho, tudo que nós falamos a respeito dele, eu quero que você acredite agora também no que o Espírito Santo está falando através da minha boca. Jesus Cristo, ele não está preso numa cruz, ele não está detido na sepultura, ele também não está longe lá no céu, mas ele está aqui dentro da nossa igreja. Ele está aqui no meio do seu povo. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Desperta o teu coração. Abre os teus olhos agora. Pelos olhos da fé, você pode ver que esse Jesus está aqui na sua igreja. E quem não consegue ver isso é lerdo, é tardo, é nécio. Versículo 27. Eu tenho inveja desses dois aqui, sabia? Versículo 27. Eu leio esse versículo 27 e fico com inveja desses dois. Por quê? Está escrito que ele, Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
Já pensou você receber uma aula de teologia ensinada e explicada pelo próprio Senhor Jesus? Coisa linda, não é? Esses dois sortudos aqui, ó, que Jesus deu um esculacho, estão recebendo um privilégio tremendo, andando pelo caminho de Emaús, e Jesus vai, então vamos lá, Moisés! Pá! Qualquer dia eu vou trazer para vocês, livro por livro, do Antigo Testamento, onde está o Senhor Jesus ali. Um dia eu vou trazer isso para você, é muito longa a mensagem, um dia eu trago. Continua ouvindo a rádio, continua vindo para a igreja, um dia eu trago isso. Porque eu sei nas Escrituras, onde está cada livro, o que fala de Jesus. Onde Jesus está ali, escondido, fechado para muitos. Mas que Ele abre para você. Quando você começa a procurar, Ele vai te mostrando. E Jesus começa a mostrar para eles de Moisés, isto é, desde Gênesis, desde os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E olha só, eu recomendo às pessoas, especialmente a novas convertidas, que comecem a ler pelos Evangelhos. Mas nossa leitura não pode ficar só no Novo Testamento. Nós temos que ir para o Antigo Testamento e ler também depois o Antigo Testamento. E estudar o Antigo Testamento. Porque a Bíblia que Jesus está explicando agora para aqueles 2 discípulos andando no caminho de Emaús é a Bíblia do Antigo Testamento. Porque o Novo não existia naquela época. O Novo vai ser escrito, o primeiro Evangelho vai ser escrito 30 anos depois da morte de Jesus, por Marcos. Então, Jesus está explicando todas as Escrituras no Antigo Testamento. Você está compreendendo porque é importante ler a palavra de Deus? Às vezes a Bíblia fica lá em casa, escondida ou empoeirada, ou no máximo aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Um empresário conversou comigo e falou: pastor, durante 3 anos eu andei com a Bíblia dentro da minha pasta, mas nunca abri. E eu falava que era cristão. 3 anos ele disse que usava a Bíblia como se fosse um amuleto. Falava para todo mundo que era cristão, mas ele não conhecia Jesus de verdade. Ele pensava que era cristão, aquele empresário. Mas um dia ele começou a ler a palavra. E quando ele começou a ler a palavra, ele começou a conhecer o Senhor Jesus. Você que está aqui comigo, preste atenção, quero que você sinta fome da palavra de Deus. Eu quero despertar em você um desejo ardente de ler a Bíblia todo dia. Desde o Antigo até o último livro da Bíblia, até o Apocalipse, até a última página da Bíblia, até o Amém. Quero que você leia desde o princípio até o fim. E se eu conseguir despertar em você esse desejo ardente de ler a palavra de Deus, eu já vou ficar muito satisfeito. Porque quando você começar a ler esta palavra aqui, quando você começar a ler este livro, a boca de Deus estará aberta, falando no teu coração. O Espírito Santo de Deus vai começar a te ensinar. Você vai aprender coisas que você nunca imaginou. Você vai ver coisas que você nunca viu. Os teus olhos vão se abrir, o teu coração vai se abrir. Esse livro é fantástico. Quando você lê esse livro, você tem a certeza de que Deus está falando contigo. É uma coisa impressionante. E Jesus começa a explicar para eles, desde Moisés, todos os profetas, todas as Escrituras. Aí eles chegam em Emaús, nem viram o caminho passar. Andaram 11 quilômetros e nem perceberam, porque estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você nem lembra que existe relógio, ou não é? Quando você começa a ouvir a palavra. E os discípulos, esses 2 aí, esqueceram do caminho quando viram que iam chegado em Emaús. E Jesus os acompanhou andando sem que eles o reconhecessem. E ele fez como quem ia continuar o caminho. Olha que interessante. O Evangelho diz exatamente isso. Versículo 28. E chegaram à aldeia Emaús, para onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. Ele fez de conta que ia continuar o caminho. Fez de conta. Foi aí que os 2 disseram: olha, está muito tarde. Já está escurecendo. Está ficando escuro. Para que continuar o caminho? Entra na nossa casa, nós moramos aqui. Passe a noite conosco hoje.
entra na nossa casa. Diz aqui que eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. Sabe o que é isso? Jesus, ele te acompanha, ele fala através do Espírito Santo, ele usa até outras pessoas para falar com você, como está me usando agora para falar com você. E ele vai proferindo coisas que você se agrada de ouvir, mas se você não tomar nenhuma atitude, se você ficar de boca calada e não fizer nada, a oportunidade passa por você. Aqueles 2 discípulos, mesmo não reconhecendo que era Jesus, eles disseram: fica conosco. E insistiram, constrangeram, fizeram um convite de uma tal maneira como quem diz: não foi por educação não, nós não estamos te convidando por educação, fica conosco, entra na nossa casa, meu querido e minha querida, hoje, não por religião, não por educação, não por formalidade, mas aquele que está aqui falando com você, o Senhor Jesus que está vivo, não deixe ele passar, não deixe ele continuar, não perde essa oportunidade, abre a sua boca e faz um convite verdadeiro. Insiste de verdade e diga: vem, Senhor Jesus, vem agora e faça morada no meu coração. Vem, Jesus, entra aqui nesta casa, fica comigo, não vai embora não. Se você fizer esse convite, Jesus vai ficar com você, e não vai ser só uma noite, vai ser até o fim da tua vida. O dia que ele voltar, você vai encontrá-lo pessoalmente, mas a partir de hoje ele já estará dentro da tua casa, dentro do teu coração. Um convite de verdade, uma insistência: vem, Jesus. Aí Jesus ficou. Aí eles arrumaram a mesa. E as mesas naquela época não eram como as de hoje, com 4 pés assim, alto, 1,5 metro. As mesas eram baixinhas, 50, 60 centímetros do chão. As pessoas se deitavam para comer, se debruçavam sobre a mesa. E eles prepararam aquele jantar para o Senhor Jesus. E antes que eles comessem qualquer coisa, ainda não tinham reconhecido o hóspede ilustre que estava lá dentro de casa. Antes que eles comessem, aquele terceiro homem pegou o pão e o ergueu para o alto, naquele gesto que ele havia feito repetidamente todos os dias, e que ficou consagrado na sua última noite de vida, quando ele pegou o pão e o abençoou. Aquele gesto que ele fez todas as vezes quando comeu com seus discípulos. Só ele fazia aquele gesto. Só ele tinha aquele jeito de falar. Só ele tinha aquele jeito de levantar o pão. Só ele tinha aquele jeito de olhar para o céu. Só ele tinha aquele jeito de dizer: Pai, eu te dou graças por esse mantimento, eu te agradeço por esse pão. Quando Jesus fez isso, naquela hora os olhos dos 2 homens se abriram, e eles ficaram olhando, e eles começaram a dizer: é Jesus, ele é Jesus, ele está vivo, é ele que está conosco, é ele que está aqui nesta casa, é Jesus. E eles começaram a dizer glória a Deus, e começaram a glorificar: é Jesus, é Jesus. E quando eles disseram isso, esse nosso Senhor Jesus às vezes é muito brincalhão, não é? Ele é muito brincalhão, ele é uma gracinha, não é? Jesus é uma gracinha, gente. Quando reconheceram, ele sumiu. Aí os 2 começam a dizer: mais perguntas, né? O negócio deles era fazer pergunta. Por acaso não nos ardia o coração enquanto ele nos abria as Escrituras? Não era ele, a gente não sentiu aquela presença, a gente não tinha certeza que era ele. Que coisa engraçada agora, a gente lembrando tudo que nós conversamos no caminho, o nosso coração não ardia.
Sabe qual é a prova de que Jesus está falando com você hoje? É que o teu coração está ardendo, e é pelo Espírito Santo de Deus. O teu coração está ardendo com essa palavra, porque não é homem que está falando com você, é o próprio Senhor Jesus. Hoje você está tendo um encontro com Jesus. Hoje os seus olhos vão se abrir. Hoje você vai reconhecer que é Jesus mesmo que fala contigo. Coração está ardendo, pastor. É Jesus. O meu também está ardendo, eu sei que ele está aqui. Eu sinto isso. Estou falando e ele está ardendo o nosso coração. Jesus está falando com você hoje. Jesus te pegou no caminho desta vida. Já estava escurecendo para você. Você já estava em trevas. Você estava entrando em escuridão. Mas você hoje encontrou com a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Hoje você está tendo um encontro poderoso com Jesus. Hoje você vai ter outra ideia de Jesus Cristo. Hoje você vai sentir que realmente Ele está vivo. Esses dois aqui ficaram tão felizes, ficaram tão alegres, que eles não queriam saber que estava escurecendo. Eles não queriam saber que já tinham andado 11 quilômetros. Eles se levantaram na mesma hora e voltaram correndo para Jerusalém para dar a maior notícia de todos os tempos. Eles entraram na casa dos discípulos, dos apóstolos, dos 11 apóstolos, e eles disseram: o Senhor Jesus está vivo. Hoje Ele se encontrou conosco. Hoje Ele falou conosco. Hoje nós comemos com Ele. Você vai sair daqui dizendo isso: eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Você vai garantir para todo mundo: hoje Jesus falou comigo. E nem bem eles acabaram de dizer isso. Ali dentro da casa, nem bem acabaram de dizer, o próprio Jesus aparece no meio dos apóstolos e desses dois aqui. E Jesus diz: paz seja convosco. Os discípulos pensavam que estavam vendo um espírito. Mas ele diz: olha aqui, eu não sou um espírito não. Versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. O rosto dele devia estar muito machucado ainda. Ele mostra os ferimentos, os machucados. Não é um dublê, não. Pelo contrário, é ele mesmo. Só ele tem aquelas marcas. Só ele tem aqueles ferimentos. E ele prova que não é um espírito, que não é um fantasma. Ele pergunta: vocês têm alguma coisa para eu comer? Vocês têm alguma coisa? E eles lhe deram aí algo para comer. Parte de um peixe assado e um favo de mel. Parte de um peixe assado e um favo de mel. Eu já disse uma vez que isso não combina. Você comer peixe assado com mel não combina, né? Não combina, mas até esse sacrifício Jesus fez. Podia ter lá um filé mignon, né, para ele comer, uma picanha, um churrasquinho. Poxa, mas peixe com mel? Os discípulos estavam tão contentes de ver que era Jesus mesmo. Ah, temos sim. Deram peixe e mel. E esse foi mais um sacrifício de Jesus. Comeu peixe e mel para provar que está vivo. Comeu e deve ter falado: que delícia. Meu querido e minha querida, você que está aqui conosco hoje, preste atenção. Jesus quer fazer uma morada poderosa na tua vida. Hoje Ele te encontrou no meio do caminho e te trouxe aqui. E hoje Ele está falando com você de uma maneira que você tem certeza que é Ele mesmo, porque o teu coração está ardendo. E porque agora você tem certeza que Ele está vivo. Não foi por acaso que você veio aqui. E quem está ouvindo pelo rádio, não é por acaso que a pessoa ligou o rádio e está ouvindo. Jesus, Ele sempre vai procurar as pessoas. Ele entra na vida da pessoa para explicar as Escrituras,
para desfazer o mal-entendido, para corrigir o desvio da fé, para mostrar quem Ele é. Ele entra na vida da pessoa, mas Ele vai até um certo ponto. Ele não passa dali porque Ele é educado. Ele fica esperando que a pessoa lhe faça um convite de todo o coração para Ele entrar. Ele continua falando com a pessoa, mas Ele espera que a pessoa, pessoalmente, de livre e espontânea vontade, lhe faça um convite para entrar. Ele espera que hoje você abra o teu coração e abra também a tua boca. Você tem que abrir as entradas aí do teu corpo. Com a boca fechada não dá. O Evangelho diz que se tu com a boca você confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Receber Jesus, preste atenção, e essa é a ideia que Ele quer que você faça a respeito dEle. Ele é o único Salvador, o único mediador, o único que morreu e está vivo pelos séculos dos séculos. É o único que recebeu todo o poder no céu e na terra e disse: eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mas Ele vai levar você para lá, se hoje você levar Jesus para dentro desta tua casa aqui, ó. Esta casa de carne e ossos que você tem. Esta casa que é o teu coração. Se hoje você constranger o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, está escurecendo, eu tenho medo das trevas, eu tenho medo do abismo, eu preciso que o Senhor entre aqui nesta casa e ilumine todo o meu ser. Eu preciso que o Senhor faça morada dentro de mim. Entra, Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tem que abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz, a voz dele você já ouviu, está ouvindo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, falta abrir a porta, se não abrir a porta ele não entra. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ele entrou na casa daqueles 2 discípulos na aldeia de Emaús, e ele foi cear com os discípulos. Os discípulos pensavam que estavam oferecendo um jantar para Jesus, mas foi Jesus que ofereceu um banquete de vida de verdade. Eles voltaram 11 quilômetros correndo para Jerusalém com a maior notícia de todos os tempos. Se você abrir teu coração hoje, Jesus vai servir um banquete dentro de você. Ele vai matar a tua fome espiritual. Ele vai matar a tua sede. Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai fazer você enxergar as coisas como elas realmente são. Se você abrir o teu coração e Jesus entrar, e só você pode abrir o teu coração, após ouvir a palavra, só você pode abrir o coração, você vai ser revigorado de uma tal maneira que você vai voltar para casa outra pessoa. Você vai voltar para a tua família, para os teus amigos, para o pessoal lá no trabalho. Você vai voltar com a maior notícia de todos os tempos. Você vai dizer para todo mundo: Jesus realmente está vivo. E Ele está dentro de mim. Quem me dera, se além de pregar, eu pudesse chegar aí na porta do teu coração e abrir a porta. Mas eu não posso, sabe por quê? Porque a porta do teu coração tem uma maçaneta somente do lado de dentro. Do lado de fora não tem maçaneta. A maçaneta fica do lado de dentro. E a maçaneta fica no lugar alto da porta do teu coração. Por isso que a gente diz para as pessoas: quem quer receber Jesus como Salvador, ergue a sua mão bem alto. Porque quando você ergue a mão bem alta, você pega aquela maçaneta que só tem do lado de dentro do teu coração e você abre a porta para Jesus entrar. Por isso agora eu vou perguntar, e você vai responder erguendo a mão: quantas pessoas aqui sentiram que Jesus realmente falou com você? Quantas pessoas querem receber Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita bem alto, bem alto. Oh glória, quantas mãos erguidas, que maravilha. Todos vocês que ergueram as mãos,
saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Isso. Hoje Jesus vai fazer morada dentro de você. Todos que ergueram as mãos, venham correndo aqui para frente e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha as vidas chegando, mais vidas chegando. Isso. Hoje Jesus te encontrou, mas é você que está constrangendo Ele a entrar no teu coração. Glória a Deus. Você que estava também voltando de Jerusalém, desiludido, triste, abatido, abatida. Vamos colocar assim, Jerusalém como a igreja. Vamos colocar você no caminho de Emaús como aquele que está seguindo o caminho de Emaús ao invés de seguir o caminho de Cristo. Vamos colocar assim, você que já estava no caminho, que já tinha conhecido Jesus, mas agora você está no caminho de Emaús e não consegue mais reconhecer Jesus. Você que está desviado do caminho, desviada do caminho, mas hoje Jesus te encontrou também e você sentiu novamente o teu coração arder. Não seja lerdo, não seja tardo. Sai do teu lugar e vem aqui para frente, porque o Senhor Jesus está te chamando. Venha para cá, venha, não é só esta pessoa, tem muitas pessoas aqui. Não seja lerdo, não seja lerda, não seja tardo. Venha rapidamente, venha correndo. Você que está desviado, desviada, venha para cá. Você vai sair do caminho de Emaús e você vai entrar em Jerusalém com esta notícia. Venha para cá. Você está voltando para a casa do Pai. E eu quero chamar você que não está desviado, mas que tem tido tanta dificuldade ultimamente de acreditar que esse Jesus tem poder para resolver o seu problema. As lutas têm sido tão grandes, as dificuldades tamanhas, que você mesmo crendo em Jesus tem tido dificuldade de achar que Ele, agora, hoje, pode fazer algo tremendo na sua vida e resolver esse problema, até curar essa enfermidade. Então você que está assim, com a fé caída, batida, você que está triste, Jesus abençoa todo mundo menos eu. Jesus resolve o problema de todo mundo menos eu. Vem para cá porque esse Jesus vivo está te chamando. Vem para cá porque esse Jesus vivo vai operar na tua vida. Vem para cá. Hoje você vai ver esse Jesus real, poderoso, fazer o maior milagre de todos os tempos. Vem para cá. Vamos ajoelhar. Ajoelhe comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Assim. Somente vocês que estão recebendo Jesus como único Salvador e você que estava desviado, desviada, somente vocês. Orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, perdoa a minha fraqueza, a minha incredulidade, a minha falta de fé. Mas hoje, Senhor, pela tua misericórdia, o teu Espírito Santo me trouxe aqui e eu encontrei, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus me encontrou e falou comigo. Eu senti isso e é por este motivo que eu venho agora e dobro os meus joelhos para te bendizer, para te glorificar, pedir o perdão dos meus pecados e te agradecer por esta oportunidade de abrir o meu coração, porque eu faço questão que agora mesmo esse Jesus vivo e poderoso entre dentro de mim e faça uma morada poderosa na minha vida. Pai querido, registra agora esse meu ato de fé, porque diante dos homens, diante do céu, diante da terra, diante da igreja, eu declaro com a minha boca, eu abro a minha boca para pedir
para Jesus entrar e declarar que Ele é meu único e suficiente Salvador. Pai querido, perdoa agora os meus pecados e me dá certeza da salvação. Hoje eu quero voltar para casa e dizer para todo mundo que realmente Jesus está vivo. Ele falou comigo, eu falei com Ele, e Ele está dentro de mim pelos séculos dos séculos até o fim. Meu Pai querido, me abençoe agora com a certeza da minha salvação, porque eu tenho agora esse Jesus vivo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Agora todos que estão aqui de joelhos, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu preciso muito de mais experiências com este Jesus vivo. Eu preciso muito de ver milagres e prodígios para aumentar a minha fé. Eu quero ver com os olhos da fé o teu Filho Jesus agindo na minha vida, respondendo a minha oração e fazendo o milagre que eu preciso. Me ajuda, meu Deus, a acreditar de todo o coração, porque eu quero que agora mesmo o Senhor Jesus faça este milagre poderoso na minha vida, renovando a minha fé e me dando a certeza de que eu estou com o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus também está comigo. Pai querido, opere agora na minha vida, em nome de Jesus. Assim seja. Continue em espírito, porque eu vou orar. E eu quero que toda a igreja entre nesta oração também. Se alguém na igreja quiser se ajoelhar no lugar que está, se alguém em casa pela rádio quiser se ajoelhar onde está, pode, deve. Porque aí onde você está, você vai ter uma prova de que esse Jesus está vivo. Você vai ver agora Ele operar na tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tão certo como estas pessoas podem me ouvir, o Senhor também pode me ouvir. E mesmo pela rádio, milhares de pessoas agora estão também ajoelhadas, crendo, e eu creio, e nós cremos, que o Senhor é onipresente, que o Senhor está em toda parte ao mesmo tempo. Meu Pai, esta pessoa precisa de um milagre, de uma solução, de uma resposta imediata. Muitos aqui, ó Deus, estão sofrendo e parece que o Senhor Jesus está tão distante. Muitos aqui, ó Deus, estão lamentando a sua vida e parece que não há solução. Mas o Senhor pode todas as coisas. O teu Filho Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível para Deus. E Ele também disse que tudo é possível que creio, e eu creio. E Ele também disse que tudo que nós te pedirmos, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus que está vivo, o Senhor nos concede. Por isso agora, Pai, eu estou te pedindo em nome de Jesus, faz o milagre que esta pessoa está esperando. Resolve esse problema que é tão difícil. Nenhum homem pode ajudar esta pessoa. Nenhum homem tem resposta para esta pessoa. Tem que vir o Senhor pessoalmente. Tem que vir o Senhor e falar com esta vida. Tem que ser o Senhor mesmo a operar este milagre, a fazer esta obra tremenda. Ouve, meu Deus, agora a oração que o teu filho e a tua filha estão fazendo, as palavras que estão saindo dos lábios desta pessoa.
E do jeito que ela está te pedindo, assim faça por ela. Meu irmão, minha irmã, é com você agora. Tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que só você pode fazer. Só você pode abrir a tua boca agora e falar diretamente com Deus. E pode falar porque Ele está te ouvindo aí onde você está. Onde você se encontra, Ele está te ouvindo. Então pode pedir, pois todo o que pede recebe. Você veio buscar e achou. Pode abrir a tua boca e pode pedir. Em nada duvidando, creia. Não seja tardo de coração, não seja lerdo. Vai, meu amigo, vai, minha amiga, vai, meu irmão, vai, minha irmã, vai, meu ouvinte pela rádio. Fala agora. Fala porque o Senhor está te ouvindo. Pede porque Ele te dá. Pede porque Ele te responde. Pede porque Ele vem pessoalmente agir na tua vida, corrigir essa ideia que você faz. Vem, Senhor Jesus, e faz a obra na vida desta pessoa. Tome a tua bênção, meu irmão. Tome a tua bênção, minha irmã. O Senhor está operando segundo a tua fé. Não fique sem abrir a tua boca. Não fique sem falar. Não fique sem pedir. Aproveita essa oportunidade. Não deixe a chance passar de diante de você. Aproveita a oportunidade. Pega Jesus pelo braço agora e diga: Senhor, faça isso por mim. Constrange o Senhor Jesus. Constrange Ele com as tuas lágrimas. Constrange Ele com o teu choro. Constrange Ele com o teu pedido. Constrange o Senhor Jesus com a tua fé. Ele não vai recusar. Ele não vai deixar de fazer. Peça agora. Peça e receba agora. Eu declaro que você recebeu agora. Creia nisso. Tome posse disso. Eu declaro, Ele fez agora o milagre que você pediu, o milagre que você clamou, o milagre que você suplicou. Ele fez agora. Tome posse disso, agradecendo com a tua boca, dizendo graças a Deus, agradecendo, dizendo obrigado, obrigado, e agradecendo também com as tuas mãos e aplaudindo o Senhor Jesus. Vamos aplaudir. Agradece. Igreja, vai se colocando de pé. Vai se colocando de pé pela rádio. Você que está ouvindo pela rádio. E vai aplaudindo também. Agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh, glória. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.